E aí, galera do Gazeta, tá começando mais um episódio, 10º episódio. Eu, Patrícia Góes, historiadora, formada em Direito, tô aqui com um bando de gente, tá igual o 457 no dia de sol, domingão, cara. Tá lotado esse episódio, vocês não têm noção. Para começar, vamos lá. Carlos Pinho, historiador e jornalista. Boa noite, lindezas do meu coração. Mari Tonassi, a advogada maravilhosa. Oi, gente, boa noite. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde. Carlos já começou, já como? E a gente tem a participação de muita gente especial, mas começando aqui pelas veterinárias maravilhosas, Daniela Oliveira. Oi, gente, eu de novo. Já faz parte já, minha filha. Gostou muito. Ela aguentou essa fama. Já sentiu o cheirinho da fama e como? Tô gostando. E Mariana Lopes. Oi, pessoal. Boa noite. Bom dia. E aí também vamos ter a participação, mas aí ela vai participar por meio de gravação da Tatiane Barbosa, que vem falar do Dia do Enfermeiro e trouxe vários depoimentos de amigos dela que também trabalham nos hospitais públicos. Assim, tá muito especial esse episódio. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar do caso de raiva no Rio de Janeiro. Aí, por isso as veterinárias maravilhosas estão aqui. A boiada das boiadas, o fechamento da UFRJ, o Lewandowski que concedeu o HC para o Pazuello participar da CPI, e aí o Dia do Enfermeiro com a participação da Tati. Então, vamos começar com as meninas. Segundo o G1, a Prefeitura do Rio diagnosticou esta semana um caso de raiva em um cachorro. O animal era de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foi atendido na capital, mas não resistiu e morreu. O tutor do animal informou que o cão teve contato com um morcego. Gente, raiva ainda tá rolando por aí. E como é que esse cão aí que teve contato com o morcego é ter contato com o morcego que transmite a raiva, o vírus da raiva? Vocês podem explicar aí pra gente, por favor? Pois é, realmente esse caso daí foi bem grave, né? Nós veterinários recebemos a notificação do nosso ministério, tendo a comunicação desse quadro. Acho que desde 95 a gente não tinha um caso de raiva diagnosticado, detectado. Começa a importância sobre a gente informar para a população o que é raiva, como ela é transmitida e sobre a importância da profilaxia e da vacinação. E o que a gente veio fazer aqui é explicar sobre isso. Basicamente, né, a raiva é transmitida por animais infectados. Então, pega do gato, o cachorro ou o morcego, né, como estava dizendo na reportagem, mas é principalmente por mordedura ou outras vias também de transmissão, como arranhadura dos animais que estão infectados. Então, basta realmente eles terem contato ali com a gente para transmitir. No caso, esse cão foi um morcego, né? Mas poderia ter sido um gato, poderia ter sido um outro cão. Nesse caso, o cão teve um contato com o morcego com raiva e se contaminou e veio a óbito. E aí que fica a dúvida, né? O que fazer se por um acaso você tem contato com algum animal que você tem dúvida, que te mordeu, né? Um gato ou um cachorro ou até um próprio morcego quando ele te morde mesmo, te arranha ou qualquer lesão, né? O que fazer quando isso acontece? A recomendação realmente é lavar com sabão imediatamente, porque aí você diminui o risco, né, do vírus se proliferar. Então você lava com sabão, água abundante e ir direto para um centro mesmo do SUS, né? Um posto, uma clínica, para você lá eles vão orientar o que fazer, né? Em relação à parte mesmo de profilaxia, de vacina, enfim, né? Todo o processo eles explicam. Porque depende muito de onde foi essa mordedura, como foi essa mordedura, qual foi o animal que mordeu, que aí isso tudo depende do esquema de vacinação que vai ser adotado. Tem que falar um pouco sobre a questão da vacinação também, né? Que é muito importante. Os animais domésticos, tanto o cão como o gato, estão muito próximos da gente. Então, a gente precisa conscientizar, é muito importante você vacinar com a raiva. A vacinação ela é feita gratuitamente, né, pela prefeitura daqui do Rio de Janeiro. E ela tem, segundo o superintendente, comentou que tem 2 postos principais aqui, né, que é do CCZ em Santa Cruz, que é o Centro de Controle de Zoonose, e o Instituto da Mangueira, que é o IJV. São postos fixos. De forma gratuita, você leva seu animal e o animal vai ser imunizado.
né? E a gente está falando isso, que são locais que são públicos, mas também tem os locais particulares, né? Atualmente a gente está com problema de desabastecimento, né, da vacina da raiva, clínicas particulares. Está sendo visto, né, até o Conselho Regional, ele mandou um ofício, né, do Sindicato Nacional de Indústria e Produtos para poder averiguar isso. Ainda não teve resposta, mas, né, em breve a gente acredita que, até por conta desse episódio, né, a gente já tenha um reabastecimento das vacinas. E agora, em relação ao morcego, né, a gente quer desmistificar essa questão desse animal, né? Que assim, não é para ter medo, não é para matar, porque ele realmente é um animal muito importante para o nosso ecossistema. Então, se por acaso você vê algum morcego durante o dia, que não é um hábito comum do morcego, o morcego são animais de hábitos noturnos, não joga pedra, não tenta matar, apenas isola o animal. Se tiver morto, tenta ao máximo não ter muito contato, talvez com luva, ou então deixar ele no canto onde ele está e não deixar outras pessoas terem contato, outros animais terem contato, e chamar o centro de controle do zoonose o mais breve possível. Eu sei que às vezes fica um pouco complicado deles serem chamados, né? Ainda mais se isso acontecer no final de semana, mas eles vão sim, porque isso já aconteceu comigo. Eu já identifiquei um morcego vivo durante o dia, meio que agonizando, e eu isolei a área, né? Eu isolei o morcego, impedi que ele voasse e levar o morcego para avaliação. Tudo isso que a gente falou em relação à questão do reabastecimento da vacinação e sobre a transmissão e sobre as profilaxias, a gente tirou das fontes do próprio conselho mesmo, do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária. Está lá no Instagram deles essas informações e no do SUS também. E Dani, assim, essa doença realmente ela é muito séria, né? Ela não tem cura, pode morrer em média 10 dias depois de apresentar os primeiros sintomas. Ela é tão rápida assim mesmo? Sim, é uma doença muito grave e realmente ela não tem cura. Sinais e sintomas são principalmente neurológicos. Ataca o sintoma nervoso, então a pessoa pode ter convulsão, salivação, medo de luz, né? Que é uma fobia à luz. Então, tem algumas áreas até que de vez em quando tem, né, morcego, gado, que tem mas há muito tempo mesmo que não tem em cão, né? No ser humano teve em 2006 a última vez e em 2019 teve também. Mas um menino que achou um morcego no chão e aí foi mexer no morcego, o morcego estava contaminado, e aí é que tá, né? A gente falou sobre o morcego, falou sobre o cão, né? E aí acabou se contaminando. Anteriormente a isso, teve um outro menino também que mexeu num gato que estava. Mas, enfim, o que acontece é que você não pode mexer com um animal realmente que está debilitado na rua, né? Um morcego, no caso, e fazer a profilaxia. Fazer a vacinação é muito importante, porque aí com a vacinação você consegue realmente conter essa doença. A doença em si, né? E a proliferação. Se ela apareceu é porque a vacinação está falhando em algum momento, né? Esse animal deveria estar vacinado, esse cão, por exemplo. Então, perfeito. Então é isso. Eu tenho que vacinar o meu petzinho, né? E os que eu não tenho, não sei a origem deles, eu evito mexer, que é meio difícil. Mas eu, por exemplo, adoro ficar mexendo nos bichinhos, mas se mexer, se tiver machucado, tem que fazer a higiene, enfim, evitar não ter contato, né? Não vai... Com animais sem procedência, né? Animal de rua, que você não sabe exatamente o histórico, né? Um animal que está doente no chão, é complicado, assim, ter um contato com a boca, o animal te morder, animais agressivos, né? É complicado. Então, sempre quando for manusear, usar luva ou uma toalha para se proteger o máximo possível, né? Não é recomendado. Se tiver com alguma dúvida em relação até à saúde desse animal, entrar em contato com a prefeitura mesmo, né? O CCZ, no caso, que eles fazem a coleta, né, do animal, eles vão buscar o animal para fazer exame, enfim, para investigar mesmo o que está acontecendo com o animal. Se ele está com suspeita, né? Se não tiver essa opção, você pode colher o material do jeito que ela falou, né? Sempre se protegendo as mãos,
e levar numa clínica veterinária próxima. Se teu animal teve contato com um morcego, caçou um morcego, o que você faz a partir disso, né? Você tem que levar para uma clínica também, né? Para poder o veterinário avaliar, ver a extensão da ferida, se tiver ferida, né? Porque às vezes ele bota na boca, quer caçar o morcego, e nisso pode transmitir, né? Então é importante realmente levar à clínica para que o veterinário consiga avaliar e fazer todo o procedimento, né, necessário. Perfeito, meninas. Muito obrigada. Nada, obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Falando aqui um pouquinho do meu merchan. Se vocês puderem seguir no Instagram o meu perfil profissional, o Revipet Rio. Aprendendo com o Carlos. Dica da Dani, segue lá, Revipet Rio. Gente, eu só quero lembrar que vacinação é a solução, né? Sempre. Pra tudo, né? Agora eu acho que é a solução. Passando então para o próximo assunto da pauta, vamos continuar falando de animais, né, Mari? A boiada das boiadas. De acordo com o Globo, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana um projeto de lei que mudará as regras de licenciamento ambiental no país. PL 3.729 de 2004, que ainda depende de aprovação no Senado, foi apontado por especialistas da área e 9 ex-ministros do meio ambiente como um verdadeiro retrocesso, que representa um risco à unidade de conservação e populações tradicionais e agravamento da crise econômica com um país completamente na contramão da comunidade internacional. E aí, Mari, o que você tem para falar sobre isso? Então, estava lendo o que o relator falou e, teve algumas questões pontuais que foram muito relevantes. Eu queria trazer logo de início o que o Newton Tato, do PT de São Paulo, ele falou. E ele trouxe uma frase que foi muito pertinente. Ele falou assim: vocês são tão irresponsáveis que vão matar o agronegócio com o trator que vocês estão fazendo por aqui hoje. Porque o que esse projeto de lei ele quer? Que as próprias empresas se deem a licença ambiental. Então, se antes tinha um procedimento que você ia ter que ir no órgão responsável, da entrada, passar por todo um estudo para aí depois conseguir a aprovação, agora não. Você vai, se cadastra no site, faz a sua inscrição lá e você já tem essa licença. O projeto de lei sugere que essa licença seria para situações que não teriam impacto na natureza. Mas aí você para e pensa, mineração tem impacto ou não tem impacto na natureza? Tem impacto. Você construir uma rodovia, duplicar uma rodovia, tem impacto ou não tem impacto? Tem muito impacto. Então, e aí também fala sobre pecuária. As pessoas que eram a favor, né, do projeto de lei falaram que não tem problema, que é uma lei que não vai gerar problemas porque os estados poderão legislar em cima. Então, os estados, historicamente, poderiam criar normas mais rígidas. Então, seria só para ter uma norma geral. O que eles estão querendo ser isso, que essa norma federal seria só uma norma geral e que os estados poderiam ser mais duros. Mas veja bem, se uma norma geral está flexibilizando, não é o estado que vai dificultar realmente proteger o meio ambiente. Isso é a cara do governo. O Brasil queimadas, o ministro tira foto com árvores cortadas. E agora vem essa lei. Eu estava lendo também que até um dos... Agora eu não me esqueci o nome dele, mas se ele era oposição, ele acredita que vai ser judicializado, porque não ouviram os indígenas, não ouviram os quilombolas. E então, muitas pessoas que deveriam ser ouvidas para a elaboração desse projeto, para a aprovação desse projeto, que não foram ouvidos. Então ele acredita que no fim não vai entrar diretamente no ordenamento jurídico, porque vão embargar esse projeto, vão levar para a STF e tudo mais. Essa briga toda por uma coisa que fatalmente vai acontecer. Só que a gente também não pode deixar assim, deixa mais para frente, vamos resolver no STF, aquilo outro, porque no final das contas você nunca sabe quem é comprado, quem não é comprado. Exatamente, né? Se a pessoa tá a favor ou não tá a favor. E vai levar um tempo, né? Se a gente for esperar a ação chegar até o STF, até eles darem a última martelada, quem é que já não conseguiu a autorização? Quem já não causou o dano? Se com essa necessidade de consultar órgãos reguladores, você já tem
o que temos hoje em dia na Amazônia, assim, não só na Amazônia, né? É no país inteiro, esse descaso com a natureza, esse descaso com as populações originárias. Imagina se eu puder fazer uma autodeclaração, beleza, eu não vou não. Eu juro para você, de pé junto, que eu não vou degradar o meio ambiente. Pelo amor de Deus, né? E tem a situação também que aí tu vai lendo o projeto de lei, vai ficando mais bizarra a situação. E que não basta eles se permitirem ter a licença. A licença é renovada automaticamente. Ou seja, é carta branca, né? A pessoa pode fazer o que ela quiser. Sobre a mudança da construção de infraestruturas. Então, se, por exemplo, uma empresa estiver construindo ou instalando, sei lá, cabos de fibra ótica e eles quiserem mudar para qualquer coisa parecida, mas que precise de uma autorização, tipo, a pessoa está construindo uma linha ferroviária, mas quer mudar para uma rodovia, ou alguma coisa assim, nesse sentido, também não precisa de licença, de uma nova licença. Então, eles falam que isso é porque o empreendimento não vai causar um impacto maior do que já causaria, né? Teoricamente, por o impacto ser pequeno, pode-se reduzir essa burocracia, que é como eles chamam você ter que verificar se vai trazer mal ou não, vai trazer prejuízo ou não para a natureza. Mas sabe o que eu acho engraçado com relação ao direito ambiental? Ou todo o dano que é feito com relação ao meio ambiente? É assim, é que nada pouquinho eles acham que é dano. Só que todo mundo tá fazendo um pouquinho, entendeu? Tipo, jogar o lixo, você, a única pessoa no mundo, jogar no mar ou jogar, sei lá, da janela do seu carro, possivelmente não vai ser um grande dano. Agora, todo mundo fazendo isso, a gente vê que tem ilhas de lixo boiando no oceano, maiores que alguns países. Eu acredito que, singularmente, essa única empreitada aí talvez não tenha tantos danos. Mas o que eles chamam de dano ambiental? Causar um rompimento tipo Mariana? Porque depois é que a gente vê. De pouquinho em pouquinho, uma mineração aqui, uma mineração ali, não faz nada. Mas aí depois a gente vê um oceano de lama passando na sua frente e destruindo uma cidade inteira. Então, até quando a gente vai agir dessa forma? Nos debates, lá na sessão, né, até falaram sobre isso. Falaram sobre Mariana, Brumadinho, que a gente só espera, né? Estamos esperando acontecer uma tragédia, várias pessoas morrerem, acabar com os biomas, para depois se preocupar. A votação foram 300 votos a favor. A bancada que a favor é praticamente o dobro da bancada que não quer, né? Que não queria. Eu queria lembrar as pessoas que, assim, o dano ambiental, que não tem como reparar com dinheiro. Então, quando acontecer, não vai ter dinheiro no mundo que vai pagar o desequilíbrio que foi causado até alguém considerar que é dano realmente. A gente pode ver isso nesses dois casos, principalmente, mas em outros. A gente vê o aquecimento global e assim, os tsunamis e o ser humano vai se dar conta quando que tem que parar. Não dá mais, a Terra não aguenta mais. Por fim, assim, a última justificativa, né, da galera que é a favor, é que isso traria uma segurança jurídica. O que não tem nada a ver, mas... Aí é sempre isso, né? Sempre reduzindo a natureza, falando, ela se recupera, não é nada demais. É pra segurança jurídica do país. É um argumento super... Nossa, a gente vê isso toda hora, né? Tudo é genérico. Ou tira a segurança jurídica, ou então só dá a segurança jurídica. Esse é o argumento básico das coisas. Só uma coisinha rápida. Vamos lascado. Vamos passar para a próxima pauta, então. Carlitos, nossa incrível faculdade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, primeira instituição oficial de ensino superior no Brasil, que possui atividades ininterruptas desde 1792, a universidade tem risco de fechar por falta de verba no meio do ano. Em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 37%, segundo o G1. E o que antes já foi, em 2012, no governo Dilma, 773 milhões, em 2021 não chega a 300 milhões, ou seja, caiu 340 milhões em 10 anos. Como é que a gente faz? Eu não vou conseguir viver se a UFRJ acabar. Para mim já deu. A situação é muito preocupante, né? Eu ouvi uma entrevista hoje da reitora, né, da UFRJ, falando da situação no programa do Cláudio Monteiro, da Rádio Tupi. E ela estava explicando, inclusive, que
por conta dessa, provavelmente, né, por conta dessa repercussão que teve e tal, o governo federal descontingenciou, eu acho que o termo é esse, 2 bilhões nesses últimos dias aí, né, porque na verdade o dinheiro está lá, só que ele está, né, o nosso ministro aí da Economia, nosso Paulo Guedes aí, que ainda não tive a chance de encontrar com ele no Guanabara, no Mundial, para homenageá-lo, teve um contingenciamento de vários recursos, né, para vários setores estratégicos aí do país. Dentro daquele teto, né, daquele teto de gastos que foi iniciado no governo do Michel Temer. E esse dinheiro estava contingenciado. Com esse dinheiro contingenciado, vou falar essa palavra toda hora agora, eles teriam recursos, a UFRJ teria recursos para se manter até julho, né? Com o descontingenciamento desse recurso, ela passa a ter condições de ficar aberta até setembro, outubro, por aí. O problema é que é o seguinte, a UFRJ vem sofrendo cortes sistemáticos desde 2014. Hoje a UFRJ tem uma receita, né, digamos assim, parelha ao que recebia em 2004. Então, olha só, 2004, olha o que 2004 o Brasil já era penta. Eu acho que já era pentacampeão. Mas acho que em 2004 a Dircy estava viva ainda. Muita coisa aconteceu de 2004 para cá. Qual era o salário mínimo do brasileiro em 2004? Qual o salário mínimo do brasileiro hoje? Quanto que custava em 2004 e quanto custa hoje? Não tem como uma instituição como a UFRJ receber em 2021 os mesmos recursos que recebia em 2004. Não há engenharia financeira que dê jeito nisso aí, entendeu? 2004 dava para comprar uma casquinha do McDonald's a R$1 e agora é R$3. Sim, 2004 acho que eu comprava ainda sacolé por 10 centavos. Não. Olha que eu pagava 10 centavos com uma raiva imensa, porque quando era mais novo, eu comprava sacolé por 2 centavos. Gente! Então eu já achava 5 centavos. Quando foi para 10, eu achei que o Brasil estava acabando. Ô, Carlos, não era nessa época que dava para ir para Night comprar balde de cerveja a R$1, R$10, sei lá, um negócio desse, não era? Tinha isso. Eu nessa época ainda não tinha idade para ir para Night. Tá. Você está citando algo, é legal a gente conversar com gente mais experiente. Mas que traz essas referências aí de um tempo que a gente era muito criança, né? Mas eu peguei isso depois, né? Que eu sou uma geração já sou mais parte já sou mais galinha pintadinha pra cá, entendeu? Valeu. Tá. Carlos está tentando de tudo, não entregar a idade. Mas assim, voltando ao assunto, né? Dessa minha parte aqui do podcast. Olha lá. Então, assim, em resumo, você entendeu, né, ouvinte? Você entendeu? O que a gente está querendo dizer? 2004 era uma outra vida, era um outro país, entendeu? Era um outro sacolé, entendeu? Era outro tudo. Entendeu? Inclusive, a UFRJ aumentou de tamanho. A estrutura hoje da UFRJ é muito maior do que ela tinha em 2004. Fazer um tour pelo fundão, entendeu? É só pesquisar um pouquinho e ver que hoje a UFRJ tem bases não só na cidade do Rio, como em outros municípios. Hein, Carlos, a gente entrou em que ano, você sabe? Eu entrei em 2008. Eu entrei em 2006, então. Olha só. É a geração de... Né, que... Não. Então, com certeza você não é da época da galinha pintadinha, porque você não é tão gênio assim para ter entrado com 2 anos de idade. Eu era um menino prodígio. É um absurdo a UFRJ estar vivendo essa realidade. Uma universidade que é uma das mais conceituadas aí da América Latina, do mundo e tal, está passando por uma situação dessa, sabe? E isso não é um problema só do governo atual, é um problema de vários governos, né, que desde 2014 para cá aniquilando aí os recursos da universidade, né? Meio que sucateando mesmo, né, a instituição, não sei com quais propósitos.
Mas assim, eu entendo esse cenário punk aí da pandemia, mas não é de agora, né? Se fosse uma coisa assim, aconteceu agora por conta da pandemia, não, isso daí já é de muito tempo. E a galera lá está tentando administrar o negócio da melhor forma, sabendo que cada ano vai ter menos dinheiro no caixa, né? Mas chega uma hora que a gente chega no limite, que não tem como mais sambar daqui, sambar acolá, descobrir dali para cobrir ali. Não tem. Chega uma hora que a coisa passa do limite. A gente está vivendo um momento... Eu não sei, as minhas gazeteanas aqui, minhas companheiras aqui de Gazeta de Marte, e não sei também você, ouvinte, spotnautas e deezernautas e youtubernautas, eu não vejo mais ninguém falar de inflação. Mas, caraca, eu vou para supermercado, eu faço compras no supermercado, eu estou batendo ponto ali no Mundial, no Guanabara, esperando o Paulo Guedes até hoje, na fila do caixa, há, sei lá, uns 17 anos, sei lá. Caramba, hoje em dia, como... O desafio que é ir no mercado. Os preços estão, assim, absurdos. Eu acompanho, assim, ano a ano, a evolução dos preços e vou lá com a minha calculadorazinha, com a minha listinha e comparo e faço tour, às vezes, quando eu estou com tempo, faço tour pelos supermercados. Então, eu compro uma parte num que está mais barato, daqui a pouco eu já vou para o outro que tem outra oferta e vou fazendo as minhas engenharias aí, entendeu? A dificuldade não é no mercado, a dificuldade é conseguir sair do mercado com as coisas, né, que você se propôs a comprar com o dinheiro que você, né? O Datena estava falando aí esses dias, olha minhas referências hoje, né? Mas assim, o Datena estava falando esses dias aí que ele num programa aí, num dos programas dele, estava propondo do governo congelar o preço da cesta básica até terminar a pandemia. E aí os haters foram nas redes sociais chamando-o de comunista. Como assim, cara? Mas a situação tá absurda, gente. Tá absurda. Você não consegue mais fazer uma compra direito no mercado sem gastar uma fortuna. E eu fico imaginando quem tem pouquíssimos recursos para poder administrar por mês ter que lidar com isso. E eu estou pegando um microcontexto, que é a família, que é, né? Agora imagina uma instituição imensa. Como lidar com isso? Em que você tem manutenção, que você tem funcionários, tem terceirizados, tem bolsas, insumos, maquinário novo que você tem que comprar porque, né, a manutenção de determinado instrumento que você tem que manter ali tem um limite. Chega um momento que não dá mais para usar, você tem que comprar algo mais moderno. Então, assim, é um gigante, é um monstro que precisa ali de muito recurso para se manter. Não se pode falar que dá prejuízo para o país. A ciência e a educação não é custo, não é despesa, não é prejuízo para o país, entendeu? Quantas coisas aí... A UFRJ, inclusive, está fazendo pesquisa para desenvolver a primeira vacina feita aqui, entende? 100% brasileira, ou quase isso, né? Porque nunca a gente pode falar 100% de um país, porque a gente pega uma coisa de lá, não é só o Brasil, o mundo todo, né? O UFRJ está em várias frentes que não são importantes para o UFRJ, são importantes para o Brasil. Então não dá para dizer que uma instituição dessa é despesa, é custo. Vou fazer um merchan aqui da concorrência. Greg News falando sobre essa questão da comida, sobre por que a gente está com os preços lá em cima e não tem oferta, e é muito legal. E também falando como o dinheiro está sendo gasto, entendeu? Porque ao mesmo tempo que corta na educação, o dos militares está super valorizado e só crescendo, entendeu? Mas aí eu não tenho maiores dados aqui para falar e também a gente tem muita coisa para falar ainda. Então, Lewandowski concede HC para Pazuello para que ele possa permanecer em silêncio na CPI. Isso pode parecer um pouco revoltante, né? Porque, afinal de contas, o que a gente quer é que ele fale, e aí vem o Lewandowski e me dá o direito dele de ficar calado. Mas isso é perfeitamente amparado pela nossa Constituição. O HC, que é o habeas corpus, né? Ele é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Ele visa proteger o direito de locomoção das pessoas diante de qualquer ilegalidade ou abuso de poder. E aí existem dois tipos de HC.
o HC preventivo, que também é conhecido como salvo-conduto, utilizado previamente quando há um risco eminente de coação de liberdade, que é o caso do Pazuello. E o HC liberatório ou repressivo é quando a liberdade já foi restringida e aí a pessoa impetra um habeas corpus. E aí qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Menores de idade podem impetrar um habeas corpus. Fala até que pode ser no papel de pão. Isso é meio que uma piada, uma historinha meio conhecida lá na faculdade de Direito, né, Mari? Todo mundo fala essa história aí do pode ser no papel de pão. E aí, o HC foi impetrado pela Advocacia Geral da União, tá? E queria que o Pazuello tivesse o direito de ficar calado diante não só de acusações que pudessem incriminá-lo, alguma coisa desse tipo, perguntas que pudessem incriminá-lo, que foi o que o Lewandowski liberou, mas também diante de qualquer valor ou opinião pessoal, ele podia ficar calado. Então era melhor ele ficar em casa, não é mesmo? Porque se ele podia ficar calado para tudo, para coisas de terceiros dele, é melhor ficar em casa, né? Porque eles falaram que foram muito incisivos, entendeu? Com a CPI. E aí causaram receio de um constrangimento ilegal, entendeu? Como aconteceu, por exemplo, com o ministro da Saúde lá, o Queiroga. Eles ficaram com medo disso com o Pazuello. O que o Lewandowski falou? Bom, existem limites para a CPI, tá? Não pode... A própria Constituição determina esses limites. E entre eles está do não ser preso em flagrante, que também foi uma polêmica lá na CPI, né? Que falaram, vou prender, não vou prender, vou prender, vou prender. E também pode ser por flagrante delito ou por ordem fundamentada da autoridade judicial competente. E o direito de permanecer calado como corolário da garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por um advogado. Então, foi exatamente isso que o Lewandowski passou. O ex-ministro da Saúde comparecerá na condição de testemunha, tá? E por isso, muito embora ele tenha o dever de pronunciar-se sobre os fatos e acontecimentos relativos à sua gestão, poderá valer-se do legítimo exercício do direito de manter-se calado, né, silente, pois já responde a uma investigação no âmbito criminal quanto aos fatos que agora também integram o objeto da CPI. Ou seja, ele pode ficar calado porque ele já está sendo investigado. Em relação às indagações que não estejam diretamente relacionadas a Pazuello, mas que envolvam fatos e condutas relativas a terceiro, foi mantida a sua obrigação de revelar tudo o que souber ou tiver ciência, podendo ser instado a assumir o compromisso de dizer a verdade, tá? Tudo isso está lá no site do STF. O que vocês acharam? Então, essa situação aí tá muito complicada, né? Estava vendo uma entrevista daquele advogado que participava do Grande Debate da CNN, com aquele rapazinho Caio Coppola. E aí ele estava falando o seguinte, a forma como as testemunhas, né, chamam de testemunhas, são convidadas para CPI, né? E a forma como elas são tratadas, na verdade, elas não são testemunhas, elas são chamadas para serem acusadas. Então, isso abre um precedente muito grande, né? De judicializar o negócio da forma como o Pazuello conseguiu aí com o nosso Lewandowski aí, juiz, nosso supremo juiz aí e artilheiro do Bayern de Munique, Lewandowski, deu aí pro Pazuello poder ficar calado. Agora tá todo mundo pedindo para ficar calado também. A capitã Cloroquina lá do Ministério da Saúde falou que também quer ficar calada. Tá todo mundo querendo ficar calado. E vão acabar ficando mesmo, porque se abriu para o Pazuello, vão ter que abrir para todo mundo, né? Vai ficar uma coisa meio estranha se não abrirem. Há um sério risco dessa CPI melar, né? Porque se o povo vai para lá para ficar quieto, então vai ter CPI para quê agora? Sabe? Acho que o Lewandowski deixou subir aí o prêmio da FIFA na cabeça aí e tá tomando uma decisão complicada. Mas o advogado explicou lá, esqueci o nome do doutor lá, ele explicou e para mim fez bastante sentido essa questão mesmo. Essas pessoas têm o direito de ficarem caladas, porque elas não vão a título de testemunha, elas chegam lá e são acusadas mesmo de coisas e tal, e dedo em riste e tudo mais, sabe? Não estou dizendo que não seja para ser assim, porque realmente esse povo dá raiva de ver esse povo lá na CPI. Eu vejo essa CPI, eu vejo os trechos das CPIs aí na internet e tal, me dá raiva ver lá o Taish lá, aquela cara lá de personagem de filme de terror dos anos 50 lá, falando, eu não sei de nada, eu não sei. Pode ser, mas não
não concordo, mas não sei. O presidente nunca falou comigo, não. Nunca falou, não sei. Mas pode ter falado, mas não lembro, não. Pode ser, não foi. Sabe, dá raiva. O ministro da Saúde atual lá, aí perguntaram para ele se ele era a favor do tratamento, entre aspas, preventivo, né? Preventivo, o anti-Covid, né? E ele falando lá, tem que ver o instituto técnico, não sei o quê, então, não é sim ou não, doutor? Você é a favor ou é contra? Não, mas eu vou ter que aguardar. Você não precisa, tipo, atacar o Capitão Brasil, não. É só dizer, sabe? Dar falar abertamente, sabe? E os caras só fala quem saiu com algum tipo de mágoa, né? O Fábio Van Garten, ele se esquivou em muitos momentos no depoimento dele, mas ele abriu bastante coisa que não deveria, né, abrir do ponto de vista do que o governo gostaria que fosse falado lá. Mas me pareceu muito mais algo que ele quis lançar assim, com alguma mágoa, né, da saída dele, da forma como foi e tal, pela falta de força do governo para mantê-lo no cargo. Primeiro, eu gostaria de lamentar o povo de Marte que está ouvindo a gente pelo podcast, não tem imagem, por não ter visto a imitação do Carlos, do Tais, que realmente, sabe, deveria ter vídeo, mas é só áudio, desculpa, galera. É muito engraçado. Eu acho que não vai mais pra frente a CPI. Pra fechar, tinha que só colocar o áudio do Gil falando que o Brasil tá lascado. Então tá, então vamos passar para a próxima pauta. Dia do enfermeiro. E aí eu vou contar com a minha amiga maravilhosa, Tatiane Barbosa, amiga de colégio, assim, super querida, que dá a vida aí como enfermeira. E junto com depoimentos dos amigos dela, que também são enfermeiros e enfermeiras de hospitais públicos, que trouxeram nesse dia, né? Porque dia 12 de maio foi o Dia Internacional da Enfermagem, né? Que é um dia que faz uma justa homenagem à mulher que revolucionou a profissão, que é a Florence Nightingale, não sei se é assim que pronuncia, mas espero que sim, criadora da enfermagem moderna, que nasceu nesse dia. Então, segundo a Veja, a Florence, indignada com o tratamento oferecido aos mais pobres do Reino Unido, aos 20 anos saiu pelos hospitais da Europa para desenvolver sua vocação, inclusive atuando na Guerra da Crimeia, onde, com práticas básicas de priorizar a circulação de ar, a exposição ao sol e a higiene, a Florence conseguiu derrubar a mortalidade entre os soldados britânicos. Antes das suas intervenções, 42% morriam nos leitos. Depois, a taxa passou a ser de 2,2%. Essa mulher é uma anja. Por sua vida de incansável trabalho e dedicação ao cuidar do outro, a gente comemora no dia 12 de maio o Dia Internacional da Enfermagem. E são seus discípulos, os enfermeiros e enfermeiras, que principalmente no Brasil, em tempos de pandemia, estão na linha de frente, realizando o primeiro atendimento, acolhendo os mais necessitados e dando suporte para que eles permaneçam vivos. Nós temos profissionais incrivelmente necessários que lutam por maior reconhecimento e melhores condições de trabalho. Além da aprovação do piso salarial e o reconhecimento da carga de trabalho dos finais de semana, segundo o G1, eles pedem a aprovação do projeto de lei 2564 de 2020. E por isso, nesse episódio, o Gazeta fez questão de ouvi-los. São histórias contadas por quem luta todo dia para deixar a difícil permanência no hospital menos pesada do que já é. Quem fornece os cuidados básicos e, como Florence, são verdadeiros heróis e devem ser tratados como tais. Então, a gente vai ouvir agora os áudios dessas pessoas maravilhosas. Oi, meu nome é Daiane. Eu sou formada como técnico de enfermagem desde 2009. Não tive muitas experiências durante a profissão, mas atualmente eu trabalho no Hospital do Exército, mais na área administrativa, porém com os surtos da pandemia o hospital ficou bem cheio e aí a gente teve que recrutaram todo o pessoal da saúde que estava tanto na área administrativa quanto já estava nos plantões, para poder ajudar, porque tinha bastante paciente internado. E foi uma mistura de medo
com vontade de ajudar o próximo também. E era estranho porque era muito atípico você ver um paciente bem e do nada a pessoa já estava com muita falta de ar, de repente a pessoa já estava no catéter, quando via já estava no elmo e às vezes já ia direto para a UTI. Era muito, muito rápido, assim, então a gente tentava, pelo menos eu tentava proporcionar um conforto para o paciente, né? O tempo todo perto, prestando bastante atenção, porque a qualquer momento eles poderiam agravar e a gente tinha que ficar de olho nos sinais, né, do paciente, a saturação principalmente, e às vezes já tinha que mudar de decúbito, colocar pronado. Foi muito satisfatório poder ajudar, mesmo sabendo que a gente poderia correr o risco de pegar a doença. A gente não tinha noção. Esse ano eu acho que foi mais tranquilo um pouco, a segunda onda que teve aqui em Fortaleza, porque a gente já sabia o que estava por vir, né? E também fomos vacinados, então a gente já tinha uma certa cautela, né? Não tinha aquele medo, aquela insegurança, né? E era muito bom a gente poder... Às vezes a gente não via a alta do paciente, mas a gente acompanhava o paciente e no plantão seguinte a gente sabia que ele teve alta, que ele melhorou, que ele foi para casa. E alguns pacientes mandavam vídeos, né, também, fazendo agradecimentos a toda a equipe em si, né? Porque não era só o enfermeiro ou o médico, era o fisioterapeuta, era todo mundo que estava envolvido ali para ajudar. Sim, é um pouco gratificante, assim, apesar de todas as coisas que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem passa, né? A gente saber que a gente está lidando com vidas e saber que o que é gratificante saber que os seus cuidados ajudou a pessoa a melhorar e ela vir agradecer a você e você sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido pelo menos pelos pacientes. Isso é muito gratificante. Meu nome é Rafaela, eu tenho 40 anos, sou formada há 12 e trabalho no SUS há quase 9 anos. O que eu tenho a falar sobre a enfermagem é que, como profissão, ela é muito gratificante, mas infelizmente muito pouco reconhecida, muito pouco valorizada, às vezes até muito diminuída, né? O que é super errado, porque nós estamos presentes desde o primeiro abrir de olhos até o fechar deles. Em relação à pandemia, eu acredito que muitos de nós não sucumbimos por amor à profissão, por amor ao próximo, por amor ao cuidado. Porque muitas das vezes a gente trabalha em 2 ou até mais empregos, fazemos cargas horárias exaustivas de 12, 24, 36, 48 horas à beira-leito para ter uma vida digna, uma vida confortável, que é o mínimo para quem encara uma realidade tão absurda como a que a gente está encarando hoje. A Covid veio para mostrar para a gente que nós somos o braço, a perna, a cabeça, o corpo de um hospital, que sem a enfermagem não se faz nada mesmo, que quem está ali à beira-leito, ao cuidado extremo, ao cuidado necessário à vida, é a enfermagem. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. Bate o desânimo diante de tamanha desvalorização e até às vezes diante da própria desunião da classe, que se juntasse realmente ia dar muito trabalho aos nossos governantes, aqueles que donos, né, de planos de saúde, donos de hospitais, que pagam salários ínfimos para a gente. Mas a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa fazer jus a um juramento, a gente precisa cuidar do outro e o outro precisa que a gente cuide dele. Então, em tempos de pandemia, eu acho muito importante a gente levantar mesmo essa bandeira da enfermagem, a gente levantar a bandeira de que a gente precisa de um olhar mais cuidadoso com nós mesmos, porque muitas das vezes a gente adoece porque a gente não se cuida, que a gente não pode faltar um plantão, porque a gente não pode deixar um colega na mão. Isso se chama profissionalismo e isso tem que ser valorizado. Então, o que eu vejo hoje é
é que se a gente não se unir agora para mostrar a nossa importância, a gente vai cair no esquecimento, a gente vai ser só mais uma classe trabalhadora. Não que nós sejamos diferentes das outras, mas nós temos um papel diferente das outras e isso tem que ser respeitado. E isso tem que ser, acima de tudo, valorizado. Meu nome é Guilherme, eu tenho 35 anos, sou formado desde 2009. Eu me lembro de uma situação em que eu estava na emergência do Hospital Carlos Chagas. O atendimento estava extremamente, por conta do acometimento muito significativo da minha equipe de enfermagem. Nós tivemos uma noite muito complicada, meados de abril de 2020, em que tivemos uma série de problemas quanto a insumos. Teve um caso em especial que chamou bastante atenção. Foi com uma senhora relativamente jovem, uma senhora de 50 e 55 anos, que foi uma intubação muito complicada. Estava lúcida no início do procedimento, ficou extremamente ansiosa. Foi aí que a gente chegou próximo dela, começou a conversar, acalmou bastante ela. Ela entendeu que precisava, que aquilo era realmente necessário para ela, e a gente conseguiu auxiliar no procedimento. Ela foi entubada com sucesso, mas o tempo inteiro de mão dada com ela. Meu nome é Lília, eu tenho 30 anos. Sou formada há 8 e trabalho há 6 anos no hospital público na emergência. A pandemia, eu acho que foi uma coisa óbvia que o mundo todo não esperava, mas pra gente da área da saúde, da enfermagem, foi um choque muito grande, porque pra gente ver um paciente saturando 70, ele tá desorientado, ele tá muito mal. E agora não, chega paciente saturando 80 e pouco, 70 e pouco, conversando. Para a gente ter esse hábito de participar de uma intubação de um paciente lúcido é uma das coisas mais horríveis que eu, enquanto profissional, já fiz. Que é muito triste você virar para uma pessoa e falar que você vai ter que botar ela para dormir para ser entubada. O Covid, ele mudou a minha perspectiva de enfermagem totalmente. Mais do que nunca, a enfermagem se fez presente na vida do paciente que está internado. O paciente, agora, ele não tem acompanhante. Então, somos nós, além de 24 horas, fazendo o nosso serviço de enfermagem, a gente vira amigo, a gente vira familiar, a gente vira psicólogo. Quantas vezes dentro do Covid a gente já não fez chamada de vídeo para familiar de paciente usando nosso próprio celular, trocou contato com o paciente para poder saber como vai ficar depois. E assim, infelizmente, atualmente a gente é uma profissão que está muito desvalorizada, principalmente financeiramente, né? No estado do Rio, a gente está sem receber, nós da Fundação, a gente está sem receber reajuste há mais de 5 anos. O meu salário atualmente é R$ 2.500. O piso estadual é R$ 3.100. Eu ganho R$600 a menos do que era para eu ganhar. Os técnicos daqui a pouco estão ganhando um salário mínimo. Uma pessoa acaba tendo que fazer 3, 4 empregos para ter um salário um pouco mais digno. A gente está em votação um projeto de lei no Senado para ter o piso salarial nacional. Só que, infelizmente, ainda não foi votado porque tem sempre algum empecilho. E a gente sabe que, no fundo, isso é tudo uma jogada política, porque a maioria dos senadores, deputados, dos políticos, se não são eles mesmos os donos e sócios dos hospitais particulares, principalmente, são amigos. Em estabelecendo um piso, eles vão ter que tirar mais dinheiro do bolso. Então, é um momento que a gente precisa muito da ajuda da população, que viu o nosso serviço, viu a nossa importância, para eles poderem lutar junto com a gente, que a gente só quer o mínimo, que é um salário decente. Me chamo Tatiane, tenho 33 anos, sou enfermeira formada há 7 anos e atuo no Sistema Público de Saúde do Rio de Janeiro há 7 anos também. Posso falar que nós somos uma classe que é o coração do hospital. Porém, poucos têm consciência disso. E eu acho tão bonitinho quando eu vejo nas redes sociais #enfermagem por amor. Trabalhamos
com amor. Mas alguém já viu só o amor encher barriga? Não, né? Nós trabalhamos com muito amor pelas pessoas e por isso nós merecemos reconhecimento, respeito e valorização. Nossa causa é muito antiga, porém, agora, na atual conjuntura, na nossa realidade de pandemia, é que as pessoas estão começando a ter um olhar diferenciado do nosso trabalho. Estão começando a enxergar os heróis de jaleco e pijama. Nós somos fundamentais no atendimento das pessoas doentes. Nós estamos presentes, independente de pandemia, nós estamos presentes no nascer, no morrer, em momentos felizes de uma cura e no momento triste, como o da morte. Agora, em meio dessa pandemia, somos nós que estamos ao lado dos pacientes, porque todos sabemos que as visitas estão proibidas por ser uma doença infecto-contagiosa. Então, somos nós que estamos do lado dos seus familiares que estão internados. Fazem uma chamada de vídeo para a família, que liga para a família para falar como o paciente está, para dar um recado, para perguntar como está um filho, como está um neto. Temos sido amigos, companheiros, psicólogos, um pouquinho de cada necessidade que cada paciente tem. E por isso nós merecemos valor, um salário digno para dar sustento para as nossas famílias, sem ter que nos matar em 2, 3, 4 empregos para isso. Você prefere um profissional descansado, física e mentalmente, para cuidar do seu ente querido? Ou um vindo de 2 ou 3 plantões anteriores? Afinal, nós não lidamos com computadores, nós não lidamos com robôs, nós lidamos com vida. E se eu ou um amigo meu cometermos um errozinho sequer, dependendo do erro, uma pessoa morre. Isso marca a nossa vida totalmente. Então, eu só peço para minha classe valorização. Dicas do Pinhão, o momento mais aguardado da Gazeta de Marte. Será? Com a palavra você. Ai, que medo. Dica do Pinhão de hoje é literatura, um livro que acabei de ler, que gostei muito, chamado Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, de Maurício Sticer, o jornalista carioca Maurício Sticer, do Portal UOL e da Folha de São Paulo. Um cara gabaritadíssimo com décadas de jornalismo, que nos presenteou com essa obra excepcional, leitura obrigatória, tenho certeza, para várias gerações aí de estudantes de comunicação, da história da comunicação no Brasil. É um livro que, diferentemente de outras obras que falam do Silvio Santos, não se resumem a levantar a bola e alimentar ainda mais a mitificação em torno dessa figura importantíssima para a nossa história recente, o Homem do Baú. Ele entra de uma forma mais realista no Silvio Santos empresário de comunicação. E o que eu achei bem interessante nesse livro é que ele não se restringe apenas ao Silvio Santos. Ele, para chegar até a história do Silvio Santos, ele traça um fio condutor da história da comunicação no Brasil, falando sobre várias emissoras que fizeram parte da nossa história, grupos de comunicação, empresários de comunicação, e traça um paralelo entre esses empresários de comunicação com o Silvio Santos, que é um dos últimos das primeiras gerações de empresários de comunicação do país. Então é um livro muito rico, muito interessante, mesmo com todas as dificuldades que se tem de obter informações do próprio Silvio. O Maurício conseguiu levantar muita documentação, muitas entrevistas, muitos dados que tornaram esse livro uma obra definitiva em termos do que já foi feito até hoje relacionado ao Homem do Baú, de uma forma, digamos assim, mais sóbria. Então, essa é a dica do Pinhão. Goste ou não goste do Silvão, é interessante você conhecer essa figura, para você entender também muito da comunicação no Brasil e da relação entre comunicação e política, que também, de certa forma, é abordado no livro. É um livro que vai além da questão da memória afetiva. É um livro que tem a ver também um pouco com a história desse Brasil e das relações entre os poderes. Então fica aí a dica do Pinhão de hoje. É isso.
Mais um episódio, 10º episódio do Gazeta. Tava lotado de gente, mas gente muito importante, que merece muito ter voz. Eu espero que em Marte a gente bomba e eu tenho certeza que eles vão ser muito, muito, muito ouvidos e a galera vai aderir a essa causa. Então, beijinhos, Mari. Beijo, gente. Tchau. Beijinhos, Carlitos. Beijo, pessoal. Uma ótima semana e várias semanas quando você estiver ouvindo. Que a sua semana seja maravilhosa. Qualquer semana que você ouvir esse podcast. Eu fiquei muito feliz que ela falou que tinha várias pessoas importantes. Eu me senti importante porque eu participei, então. Muito obrigado. Eu tava falando dos convidados. Ah, tá. Então, Ó, quem estiver ouvindo aí, compartilha, divulga aí nosso trabalho, tá bom? Beijinhos, até a próxima semana, próximo episódio. Tchau, tchau.